uma rua tranquila de Botafogo, um bar se tornou referência da gastronomia nordestina e da boemia carioca. A Adega da Velha construiu sua trajetória unindo tradição, afeto e identidade cultural. Reconhecida em 2012 como Patrimônio Cultural Carioca, a casa representa a importância dos bares históricos na formação da memória da cidade. Começa agora a segunda temporada de Patrimônios do Rio, série que tem como objetivo apresentar a cariocas e turistas os locais reconhecidos como patrimônios culturais da cidade. Sou Elaine Rabelo e aqui é o Raoni Rabelo. Nós comandamos aqui a Adega da Velha, que fica aqui em Botafogo, na Paulo Barreto 25. Eu queria que vocês conhecessem a casa. Vem. Vamos lá, gente. A história da Adega da Velha se divide em duas partes. A adega ela foi inaugurada em 1960 por uma senhora que era nesse mesmo local e ela era uma adega, por isso o nome é adega e vocês vão entender depois. Em 1980, na década de 80, o Chico, que é um imigrante nordestino, ele veio e assumiu a adega. Era um garçom, juntou recursos e a senhora já estava muito cansada e ele assumiu do filho dela. E em 2018 para 2019, nós chegamos até aqui. O Chico já muito cansado, eu era cliente da casa e aí eu vinha, comia o meu pastelzinho pela manhã e vinha tomar meu chopp aqui. Eu fiz uma amizade com o Chico, né? Uma grande figura. E aí a gente foi batendo papo, ele soube que eu era também do ramo, que a gente já tinha outro restaurante. E num dia um pouco mais animado, eu falei, Chico, o dia que você cansar, a gente assume a adega. E aí não deu 2 semanas o Chico me deu. Aquilo era papo de cachaça, meu filho? Talvez fosse, tudo. E aí, daí em diante, a gente assumiu a adega. A adega ela já tinha esse perfil de comida nordestina e já era patrimônio histórico. Em 2012, acho que ela foi coroada com essa placa. Daí em diante, a gente seguiu a tradição da comida nordestina. E aí, como eu estava falando, a gente virou cliente, né? Eu já era cliente, aí depois eu comecei a trazer meus pais e tudo. E a gente sempre gostou muito de botequim, aqui sempre foi um lugar muito acolhedor. Essa passagem de bastão do Chico pra gente foi uma coisa muito saudável, muito familiar. E aí a gente começou, como todo o processo, né? Somos em 4, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, essa figura aqui, belíssima, que chegamos, e aí cada um cuida de uma parte do negócio, né? Minha mãe muito atenta à questão da comida, eu e minha irmã muito atentas a essa questão administrativa, e meu pai, balcão, clientela, enfim. E a gente foi desenvolvendo isso que a gente já fazia em outra casa nossa, no SAT, a gente trouxe para cá. Olha, eu me sinto uma privilegiada. É um privilégio você estar podendo estar diante de um negócio que há tantos anos uma mulher criou e até hoje permanece, né? E tem o patrimônio que a prefeitura deu. Então, é uma coisa muito reconhecida. Então, é só agradecer de ser privilegiada por isso tudo. Eu estou aqui também junto com a Rafaela, né? A Rafaela adora comer e adora receita, adora falar. Adora beber. Adora beber, então é uma combinação maravilhosa. Sim, a adega foi agraciada com alguns prêmios ao longo desse tempo, que está conosco, e com o Chico também, né? Então, acho que o principal é esse reconhecimento como patrimônio histórico. Mas, assim, a gente já foi indicado à Veja, nós temos uma placa que é muito bacana da Ambev, especialista de chopp. O próprio Rio Botequim, Rio Botequim. Tem uma história, né? E a gente, quando viemos para cá, nós mexemos, mas não mexemos na tradição, porque era uma coisa muito importante, né? Quando você chega aqui, você logo vê, são as cabaças, os louros de pendurado, né? E as coisas bem do Nordeste. Então, isso permaneceu. O cardápio, nós tentamos mexer no cardápio, mas sempre o cardápio sendo um segmento nordestino, né? Então, a nossa comida é típica brasileira do Nordeste. Hora boa chegando aí a comida. Ó, Filipão. Opa, nosso baião. Carninha. Obrigado, Felipe. Gente, olha só, isso não é lindo? Olha, porque vocês não estão sabendo o aroma disso aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui a gente tem o nosso quiabinho, baião de dois, que é muito famoso na casa.
carne seca com aipim. Nosso carro-chefe aqui é tanto a carne seca quanto a carne de sol com baião. São realmente muito bons. São bonitos, por sinal. Vamos comer daqui a pouco? Vamos. Olha só, essa comida aqui com chopp gelado e uma cachaça, meu filho, Saúde, não tem pra presente. ninguém. Ah, e outra coisa que não tá aqui. Nós temos uma caipirinha de caju com limão. Olha, não fica ninguém sem amar essa caipirinha. Olha só, cachaça. Uma vez me perguntaram assim, mas por que cachaça? Uma indiana me perguntou isso. Eu perguntei a ela o seguinte, qual é a bebida da sua terra, lá da Índia? Ela parou, pensou. Eu falei, a bebida da minha terra, a bebida do Brasil, só existe uma, é a cachaça. Então, eu sou brasileira, eu adoro uma cachaça, eu adoro conhecer cachaça, eu adoro ir para os alambiques, ver todo o processo, como é feito a cachaça, uma cachaça bem feita. E eu gosto de beber também. Saúde. Saúde, né? Quando tem um prato, geralmente as pessoas olham para as prateleiras e vê muita cachaça. Aí perguntam, o que vai combinar mais com isso? Eu falo assim, olha, essa carne combina muito uma madeira carvalho. Olha só, você que é da onde? Você que é de Minas? Mas olha só, da Paraíba também é muito boa. Tem São Paulo, Rio de Janeiro também tem ótimas cachaças. Então a gente, não, eu quero aqui do Rio mesmo. Aí eu vou, pego uma do Rio e ofereço. E assim vai. O Brasil tem muitas cachaças, muitas cachaças. Essa relação é antiga, porque minha filha fazia kumon aqui na frente. E aí, enquanto eu esperava ela, eu ficava aqui. Era o antigo dono, né? E aí eu continuei. Aí depois o Sérgio, que hoje é meu amigo, né? Ele comprou aqui e eu continuei. Eu falo que a Adega da Velha é meu quintal. Eu tenho que passar aqui, como estou passando agora, né? E é isso. E é o amor também. Eu tenho que passar aqui e bater ponto, porque aqui tem a melhor caipirinha, melhor estrogonofe de moela. Enfim, um monte de coisa. Agora eu vou mostrar para vocês o prato que mais sai na casa, o baião de 2. A Liliane está no preparo aqui. Primeiro ela coloca o feijão já cozido com todas as carnes. Depois ela coloca o arroz, coloca a manteiga de garrafa, põe o queijo coalho, o coentro e finaliza para umedecer um pouquinho de água só para umedecer o arroz. E é isso aí. E sai muito esse prato aqui. O baião de 2 acompanha o aipim, a carne seca ou então a carne de sol. E essa maravilha aqui, ó. Vamos provar? A cebolada. O baião de 2, nossa, tá bem delicioso. E não podia faltar um aipinzinho frito, né? Bom demais. Esse prato aqui, tipicamente brasileiro, com uma grande cachaçinha nossa. Gente, venha pra cá, é uma delícia. A Adega da Velha é um patrimônio nosso aqui de Botafogo. Eu tenho um consultório há mais de 40 anos na mesma rua, aqui na Rua Paulo Barreto. E com uma certa frequência eu venho aqui para um happy hour rápido, por causa principalmente do pastel de camarão, que eu considero o melhor pastel de camarão do mundo. O pastel de camarão aqui tem uma característica muito marcante. Ele é completamente seco por fora, crocante seco, mas por dentro ele é molhado, que é uma coisa que mostra um esmero, uma sofisticação na massa muito grande. Internamente também ele não tem massa de camarão, ele tem camarão. E com um molho tipicamente do Nordeste, do Norte, que é a especialidade da casa, que transforma ele num pastel de camarão, tipo aquelas comidas sem parar. Você tem vontade de comer 2, 3, 4, porque realmente é fantástico. Isso é o que me traz sempre aqui. Vocês já viram a calçada que a Adega da Velha tem? Nossa, mãe, isso é o clima do Rio. Chopp, tira gosto e uma calçada para papear.
jogar a conversa fora, não tem melhor do que isso. Isso é o clima do Rio. Tintim. Raul, saúde, meu filho. Olha só, gente, olha, vocês vêm pra adega, hein? Paulo Barreto, 25. Coração de Botafogo, 2 quadras do metrô. Pertinho do metrô. E aguardo vocês aqui, hein?